pessoal, bem-vindo de volta ao nosso curso de Informática Avançada, questões para concursos públicos. Esse curso é um curso especial, porque nele a gente trabalha várias questões de informática e também a gente trabalha justamente focado nas questões de concurso público. Bom, nesse curso a gente faz então a aula número 4 hoje, que é uma aula onde a gente vai analisar questões de hardware, aula número 4, portanto, então você acompanha aí na tela que as questões, a gente lê as questões, como você está vendo aí a questão, e em seguida a gente dá as explicações necessárias sobre cada elemento que compõe a questão. Isso vai fazer com que você também não só analise questões, mas você aprenda o conteúdo por trás dessas questões. Quais são os conteúdos necessários para que você responda essas questões e tenha segurança ao respondê-las, sabendo, portanto, quais são os elementos de cada item técnico que é dito nessas questões, né? Essa questão, por exemplo, é a questão do TRE, né, do Maranhão, analista judiciário do ano 2015, que perguntou o seguinte: uma das tecnologias que mais evoluiu nos últimos anos, com certeza, foi a de armazenamento de dados. E para comprovar isso, basta lembrar, ou às vezes nem lembrar, do principal meio de transporte de dados em disquete 3.1 e 5.4, né? 3,5 e 5,5 para 5,1/4, né? E para maior quantidade de dados, maior rapidez na transferência e menor tamanho. Analise as questões abaixo e assinale a incorreta. Então ele está falando aí que houve tecnologias de armazenamento de dados e uma das primeiras delas foram as de disquete. Existia realmente dois tipos de disquetes, que é o disquete de 3,1/4, 3,5 e 5,1/4, né? Ambos foram os primeiros, um dos primeiros, o de 5,1/4 foi o primeiro, e depois veio o de 3,1/2, que é o mais moderno, vocês vão ver daqui a pouco, né? E ele pede que a gente analise então essa questão relacionada a armazenamento de dados para a gente analisar e encontrar a questão incorreta. Então a gente já sabe que é muito simples, a gente vai encontrar a questão incorreta nessa questão, né? Então vamos analisar aqui apenas algumas coisas técnicas, que é assim que o nosso curso prossegue, que é assim que o nosso curso funciona. Então tá aí as imagens do disquete de 5,1/4 e do disquete de 3,1/2. Esses disquetes eles tinham então esse modelo maior, é o mais antigo, e o modelo menor já era uma atualização, já era uma coisa bem mais moderna, né? Esse de 5,1/4 armazenava poucos kilobytes também. Já o de 3,1/2 ele veio com essa proteção aqui, que vocês estão vendo essa proteção. E deixa eu pegar aqui uma caneta para ficar mais fácil, um ponteiro, né? Vamos pegar aqui um marcador de texto com tinta amarela. Então, ó, essa parte aqui é uma proteção já, que esse já não tinha, ó. Aqui é a base da leitura, o de 5,1/4 não tinha. Já o de 3,1/2, esse aqui, ele já tem essa proteção, já não fica mais exposto à parte magnética. Mas, bom, enfim, isso aqui é um controle de gravação. A gente pegava e fechava isso aqui, e de maneira que ao fechar essas entradas não conseguia se gravar no disquete, né? Então é uma outra forma. Então esse aqui, ó, ele possuía apenas 1.44, vou botar aqui 44 MB, né, de espaço para armazenar, que era o mais moderno. Você vê, só 1 mega de armazenamento existia naquela época, isso há 10 anos atrás, né? Depois, é claro, veio os discos de SSD, que a gente já falou aqui nas aulas anteriores, que o armazenamento é em giga, eu vou botar aqui um GB, isso aqui é uma tentativa de um GB, gigabytes, ou seja, gigabytes e até terabytes, né? Tera, quer dizer, o que é tera? Terabytes é uma unidade de medida de armazenamento de informação. Depois do gigabyte vem o terabyte, são milhões e bilhões e trilhões. Terabyte é trilhões de dados, né? Os gigabytes são giga de bilhões de dados, certo? E aí também a gente teve os outros dispositivos, que a questão também aborda lá, que fala do dispositivo de armazenamento. Os disquetes foram substituídos por esses pendrives, né? Que você vê aí que são vários modelos de pendrive, são vários tipos, mas todos com a mesma finalidade, armazenar os dados. Eles armazenam os dados em gigabytes. Esse aqui, por exemplo, que eu coloquei, ó, 64 gigabytes. Imagine que o primeiro disquetezinho era só
44 o quê? Megabytes. E esse aqui tem 64 gigabytes. Você já conhece muito bem. Esse aqui tem 16 gigas. E assim você compra qualquer um que você queira esses armazenadores de dados, de informações, né? Também existe no mercado hoje os cartões chamados de cartão SD, né? Esse aqui é um cartão SD, né? Aí você vai ter os micro, aqui ó, micro SD, né? E eles vão vir em vários tamanhos, 32 GB, 4 GB também é. E aí uma coisa interessante é que essa nomenclatura aqui, ó, cartão micro SD SHC e o cartão micro SD DXC, né? Quais são as diferenças entre eles? É isso que a gente vai falar agora. Então o SHC ou versus o SDX, né? São duas variantes do formato de cartão SD, como está escrito aí, vocês vão poder acompanhar, né? Security Digital, né? É um cartão de memória não volátil, ou seja, as informações ficam lá, você gravou, fica lá, usado em dispositivos móveis devido ao seu tamanho. Eles são usados em telefones celulares, câmeras digitais e tudo isso que a gente já conhece, né? Esses cartões são fabricados por diferentes fabricantes, fabricam esses modelos de cartão aí. Agora, o que é o SDHC e o SDX? SDX e SDXC e SHC, aliás, são duas variantes do formato de cartão de memória SD. É um cartão de memória não volátil, portanto, né, a gente já viu aqui essa questão. Os cartões SD ainda são classificados pela velocidade de transferência, é isso que é importante você saber. Se você tem uma câmera digital e você vai gravar vídeos em Full HD, não é qualquer cartão micro SD que vai gravar. Ele tem uma classe, existem 5 classes de velocidades para que você possa escolher na loja na hora de você comprar, né? Essas classes, elas justamente são para gravação, né? Já passei por uma dificuldade dessa, botei lá um cartão, não funcionava de jeito nenhum. A gente pensa até que é defeito da máquina, que fica travando, fica enganchando o vídeo. Mas se você vai gravar vídeo em Full HD, em câmeras, principalmente as câmeras mais modernas, você precisa ver qual é a classe. O indicado para gravar Full HD é a classe 10, né? Certo? Classe 10 que é o indicado. E aí você tem ali as classes inferiores são para o HD, né? Até a classe 6 são para os que gravam até em HD. Já os de classe mais baixa, classe 2, ele é para gravar vídeos em SD, né? São gravações de vídeo que não são vídeos HD ou Full HD. Se você for gravar Full HD, você tem que gravar na classe 10, que a tecnologia é mais avançada e permite que você, né, grave grave sem travar a gravação, né? Agora, qual a diferença entre SHC, que a gente estava falando, e o SDXC, né? O SDXC aqui, ó, tá falando, né, é o padrão mais recente, né? É esse aqui que a gente compra normalmente, o SDXC mais recente das especificações SD, né? Os cartões SDHC possuem capacidade de armazenamento que variam entre 4 e 32 GB, né? Enquanto os SDXC, que são os mais atuais, eles armazenam ali de 32 GB até 2 TB, né? Apenas cartões de até 64 TB estão atualmente em produção. 64 TB é muito espaço para armazenar, né? Os cartões SDHC têm um formato de arquivo FAT32, e enquanto os SDXC, que são os mais modernos, possuem formato Extender FAT, que é mais avançado do que o 32, certo? Então aqui, voltando para a questão, né? Acho que a gente está com a... Deixa eu ver que eu volto aqui, aula 4, né? Está na aula 4. Então, voltando aqui para a questão, nós temos aqui, ó, para você encontrar a incorreta. A incorreta tem alguma coisa errada nessa questão, a maioria das questões estão certas, né? Por exemplo, o que é incorreto? Disco rígido pode equipar, aqui questão 1, né? Vamos falar aqui da questão 1. Opa, não estou achando meu apontador. O disco rígido, ele, ou HD, pode equipar ainda a maioria dos computadores, e nele ficam gravados arquivos dos sistemas operacionais, programas instalados e arquivos dos usuários. Isso aí está certo, né? Pendrives foram criados para serem dispositivos portáteis, ideais para serem usados no armazenamento e transporte de dados, como documentos, planilhas, fotos
e dados de agenda, tá certo também. O SSD, ou Solid State Drive, é algo como unidade de estado sólido e armazena os dados em chip de memória. A gente já falou sobre isso em aulas anteriores, dispensando também, né, totalmente o uso de sistemas mecânicos. O disco rígido antigo era mecânico, falamos também em aulas anteriores, né? E aí nós temos então os equipamentos modernos, aliás, nós temos aí a última questão AD, que diz assim: cartão SD ou cartão de memória SD é um padrão predominante. Sim, é verdade. Agora vamos ver o restante da questão. Possui variações de tamanho? Sim, verdade também, né? SD, XT, XSD e Nano SD. A questão é que não existe o que aqui? Não existe isso aqui, ó. Não existe cartões Nano SD, né? Não existe cartão. Então a questão certa é essa aqui. Você vê que eu passei aqui, falei sobre disquetes, falei sobre os HDs mecânicos e o SSD, falei sobre os pendrives e o tamanho, falei sobre os tipos de cartão SD existentes, né? Mas falei sobre as classes dos cartões, né? Esses modelos mais recentes são o SDXC. Falei também, mas não falei aqui sobre Nano SD, sabe por quê? Porque não existe cartão Nano SD, certo? Não existe o cartão Nano SD. Portanto, a questão D é a questão errada. A questão incorreta, o restante está correto, está ok, tá certo? Pessoal, então essa é a aula número 4, questões avançadas de concurso, questão de regra. Para você, fique atento, nós voltamos daqui a pouco com a aula número 5, onde falaremos sobre mais assuntos, exploraremos mais conceitos técnicos, tá? Revise essa aula, pega os conteúdos, pesquise na internet para tirar mais dúvidas. Aqui o conteúdo é um conteúdo onde você pode aprender, mas se você pesquisar, você ainda pode absorver mais conteúdo e ficar mais seguro para aquelas provas de concurso que você vai fazer, tá certo? Zenando Oliveira, até a próxima.